imitação, com experiência dos mais velhos, de forma que a tradição foi por muito tempo a principal fonte de aquisição de conhecimento. Nesse período, o professor era o protagonista da cena. Havia uma emissão unilateral. Só o professor depositava conhecimento. O aluno era o receptor passivo. Ele ficava sentado, não participava, de espectador. Era apenas ouvinte. Não havia interação entre ambos. Logo após esse período, com a Revolução Industrial, mais e mais mão de obra foi necessária. Começou a introdução da máquina paralela ao trabalho da mão de obra do homem. E com isso, na evolução dessa máquina, ou seja, da tecnologia, foi crescendo paralelamente a linguagem. Então você pode estar se perguntando, qual é o verdadeiro conceito de educação? Nosso modelo atual de educação foi proposta pelo educador Paulo Freire. Nela, o aluno é um ser pensante, participante, construtor do conhecimento. Começamos, então, a pensar na educação como não transformadora do mundo, mas sim das pessoas, que por si transformariam o mundo. Porém, mesmo com essas novas ideias e tendências novas, ainda encontramos no nosso dia a dia algumas formas antigas de educar. O ser humano ainda traz consigo, nós trazemos conosco e fazemos parte dessas crenças ultrapassadas, onde não podemos interagir. Seguimos apenas ordens, sejam elas na área política, na família e também na educação. Por isso, viemos a questionar de que forma poderíamos inferir isso como educadores ou alunos. Nós deparamos com um choque de gerações, onde a nova geração já nasce inserida na cultura digital e nós, como profissionais, precisamos nos adaptar a essa nova linguagem, aderindo às novas ferramentas digitais, ou não teremos diálogo e muito menos geraremos a educação ideal que queremos. Uma dessas tendências vem do termo cybercultura, que é utilizado na definição dos agenciamentos sociais das comunidades e no espaço eletrônico virtual. Essas comunidades foram se ampliando e popularizando na utilização da internet. E somos nós mesmos, com as tecnologias de informação. Isso foi possibilitando a maior aproximação entre pessoas. E onde entra a interatividade aí? Pela construção colaborativa das multimodalidades e da hipertextualidade. Então, há a distância geográfica, mas há a aproximação virtual. O espaço, ele começa a funcionar como um novo lugar para sociabilizar e vai originando novas formas sociais, como códigos, estruturas, especificidades próprias. Porém, esses códigos não são completamente inéditos. Eles são, sim, uma reformulação de possibilidades já conhecidas de sociabilidade, tanto de tempo ou espaços virtuais, quanto de seus agentes sociais, cuja capacidade de metamorfose é elevada às últimas. Associando essas duas formas de pensamento, a educação que temos agora, segundo os educadores, e o que nós citamos aí há um pouco atrás, Paulo Freire, elas têm dois pontos em comum. Enquanto a cybercultura está abrangindo autoria, coparticipação, a nossa pedagogia atual também tem uma educação autêntica, onde há dialogia, autonomia, democracia, e o aluno é coparticipante da construção desse conhecimento. Então você pode estar se perguntando, essa cybercultura vai mudar a sociedade? Óbvio que não. Não vai mudar a vida milagrosamente, nem vai resolver nenhum problema econômico e social contemporâneo, mas apenas vai abrir novos planos de existência
novos modos de relação, nos modos de conhecimento, na aprendizagem e no pensamento. Então, ela não vai mudar hábitos internos nem atitudes das crenças internas de alguém ou do meio em que nosso aluno é inserido. Para que isso aconteça, nós precisamos utilizar o conceito da interatividade. Seguindo nesse caminho na busca de um ideal, a educação interativa, infelizmente, não depende só de nós, os docentes. Vários outros fatores podem contribuir. Nós insistimos, persistimos e muitas vezes não é fácil. Não depende só de um. Todos os lados precisam coparticipar. Então, o papel do educador, do professor, acabou? Nunca. Nós, educadores, devemos sempre ter em mente a nossa importância. Nós jogamos a semente e durante esse caminho ideal, partimos de pequenas transformações. O que realmente precisamos é ter uma sala de aula interativa. Não importa onde seja, na educação presencial ou à distância, em sintonia com a era digital. O que é interatividade? É a libertação do constrangimento diante da lógica que foi transmitida e predominou no século XX. É um princípio onde eu coloco o meu aluno para participar da construção desse conhecimento. Sem interação, não há educação. A única coisa que queremos deixar aqui como reflexão sobre a interatividade na prática educacional, não importa onde ocorra, e que todo desafio seja incluído como conhecimento, pois a vida nunca para de nos ensinar. E como educadores, precisamos abrir horizontes para nós mesmos e também para o próximo. Muito obrigada.